Primeiro passo é a gente entender o que é ciúmes antes de entender o que é ciúmes retroativo. O ciúmes ele é um sentimento criado pela emoção de medo. Mas medo do que, Yuri? A gente tem medo de diversas coisas ao longo da vida. O ciúmes ele tem muito a ver com o medo de perder a pessoa, de ser traído, de ser enganado, de perder o controle e muitas vezes a gente tem essa tendência pelo nosso medo de tentar controlar a pessoa para controlar o nosso próprio medo. E isso geralmente não dá certo. E antes da gente ir para o caminho aonde a gente vai falar sobre o ciúmes retroativo, vamos entender um pouco mais o que são as nossas emoções. As nossas emoções são reações às situações que a gente está vivendo e tem um detalhe muito magnífico também da nossa mente, dos nossos pensamentos, porque elas podem excitar, fazer com que a gente tenha emoções a partir do pensamento. Então, a partir do momento que você começar a pensar e elucubrar, projetar, criar fantasias ou até mesmo relembrar coisas lá no passado, você vai começar a sentir algo. Nós temos algumas emoções básicas, que é o nosso medo, nojo, tristeza, raiva, surpresa e alegria. São as nossas emoções mais básicas que todo mundo sente. E todos nós temos muito claramente essas emoções demarcadas, elas têm funções pra gente. O medo, por exemplo, ele é um grande guia para a nossa vida. Pode notar que a gente age conforme o nosso medo boa parte do tempo, por isso que ele é uma emoção muito importante, porque ele serve tanto para nos preservar de alguma ameaça, de algo que pode acontecer que a gente não queira, como uma preservação mesmo, assim como ele também serve para que a gente realmente paralise para que a gente lide com aquela situação. Só que geralmente isso daí não funciona muito bem. Então a gente tem que primeiro olhar as nossas emoções. Para pensar um pouquinho o que realmente a gente está com tanto medo. Às vezes numa relação a gente tem medo de perder a pessoa. A gente tem medo realmente de falar assim, talvez eu não seja tão bom para ela. Talvez ela ache que eu não sou tão bonito. Talvez ela ache que o ex-namorado sei lá o que. Talvez ela ache que eu nunca serei um cara muito grandioso pra gente. Então a gente começa a criar fantasias em cima disso e o nosso medo vai crescendo em cima disso e o nosso ciúmes vai crescendo. E qual é a tendência? Ao invés da gente controlar a gente pensar um pouco sobre a gente vai lá e tenta tomar uma atitude para cessar o nosso medo. Quando a gente vai parar para pensar em outras emoções, a gente também tem essa capacidade por meio da lembrança e por meio da vivência, ou até mesmo para o tempo futuro. Quando a gente fala da emoção de alegria, por exemplo, se eu pedir para vocês pararem um minuto e lembrar de algo que seja incrível que aconteceu na sua vida, você também vai ter esse sentimento. E por isso que a gente tem que dividir muito claramente dentro de nós o que são fatos e o que são histórias ou fantasias. São coisas totalmente distintas pra gente. Quando a gente pega e vê os filmes de perto, realmente podem ter fatos que te incomodem. E isso precisa ser trabalhado com o seu parceiro. Mas, contudo, sobretudo, também boa parte dos filmes ele é infundado, ele não tem lógica, ele não tem realmente um fato, ele parte de fantasias dentro da nossa cabeça. Quando a gente vai falar sobre ciúmes retroativo em específico, a gente vai começar a falar sobre uns ciúmes de relações passadas daquele indivíduo, daquela pessoa, daquele meu futuro marido, minha futura esposa e assim por diante. E ele tem muito a ver com muitas inseguranças e julgamentos e comparações. E tem um detalhe muito importante sobre o ciúmes retroativo que a gente vê muitas vezes que acontece que tem muito a ver também com o medo. E aqui eu vou abrir um parênteses enorme para a gente entender essa situação. Quando a gente se relaciona com alguém, a gente toma um risco. Um risco do quê? Um risco de sofrer. A gente toma esse risco eternamente em qualquer relação. A gente busca o amor, mas a gente tem medo do sofrimento que ele causa. O amor é a nossa única emoção, que ela é uma das maiores potências que a gente tem, porque ela te dá toda aquela sensação maravilhosa, mas ela tem a capacidade de dor inigualável a qualquer outra emoção. E ela é uma mescla enorme. E a gente tem dificuldade de explicar o que é esse sentimento. Todos os grandes artistas, pintores, grandes poetas tentam explicar o que é isso, mas é muito difícil explicar racionalmente o que é o amor. A gente simplesmente
sente. E ele muitas vezes nos assusta. E dentro de uma relação, muitas vezes acaba ocorrendo uma coisa chamada autossabotagem. O que é uma autossabotagem? A gente pega, a gente vai se relacionar e fazemos alguns movimentos imperceptíveis à nossa consciência e sem uma real intenção, a gente acaba afastando a pessoa, certificando certas coisas, a gente fica criando motivos para quê? Motivos para aquela relação não prosseguir. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente está com medo muitas vezes de certas coisas. Às vezes o medo de ser traído, sendo que a pessoa nunca deu indícios de nada. Às vezes a gente tem medo de passar papel de bobo, de tonta, de ser enganado. Então a gente começa a afastar a pessoa e a gente vai sabotando aquela relação. E isso é um ponto muito crucial de se avaliar na sua relação e no seu ciúmes retroativo. Voltando um pouquinho para o ciúmes retroativo, a gente faz milhares de vezes comparações. Então a gente vai lá, olha a pessoa e fala assim, ela teve um momento que ela namorou o fulano, ela teve um momento que ela fez algo com o fulano que eu não gostei, eu imagino tudo aquilo e eu trago para o presente aquela situação. E isso faz com que a gente tenha movimentações de controle e a gente já vai chegar lá para entender como funciona o ciúmes retroativo em específico, mesmo assim como funciona dentro da nossa cabeça. Mas acompanhe o raciocínio. Quando a gente pega e faz todo este processo de comparação, a gente brinca com uma coisa que é incrivelmente linda dentro da nossa cabeça, que é o tempo. Apesar de nós todos entendermos o que é a cronologia do tempo, a gente sabe o que é passado, a gente sabe o que é presente, a gente sabe o que é o futuro, dentro da nossa mente não funciona cronologicamente. Porque lembrem que eu acabei de falar que a partir de uma memória ou a partir de uma fantasia, a gente consegue sentir as coisas. Então, lá dentro, o funcionamento não é igual à cronologia. Então, a partir do segundo que você começar a pensar em certas situações, é como se aquilo estivesse acontecendo naquele exato momento. E é por isso que aquela emoção de raiva, de inconstância, de medo, aquela emoção dura, muito forte, acaba acontecendo naquele momento e você acaba se perdendo no que é a realidade para você. A realidade é que aquela pessoa não está com outra pessoa, que ela não está te comparando, que ela não está fazendo nenhuma movimentação, qualquer que esteja dentro das suas próprias fantasias e dentro do seu próprio imaginário ou comparações. O que está acontecendo é essa transposição de tempo. Por isso, temos que fazer um exercício enorme para controlar isso e é um passo magnífico que vocês vão ter. E eu já vou dar a primeira dica para que vocês consigam de alguma maneira dividir o tempo. Isso é uma ferramenta muito mágica. Toda vez que o pensamento ocorrer, você tem que começar a conjugar verbalmente e adequadamente o pensamento, forçando com que você entenda o que é passado, presente e futuro. Então, o que foi, você coloca no foi, o que é presente, que é agora, você coloca direitinho na conjugação verbal e o que é futuro, no futuro. Isso vai ajudar você a prestar atenção nos seus pensamentos, vai ajudar a colocar cada coisa no seu lugar e realmente entender o que é o seu presente com esta pessoa. Essa é uma dica muito importante que vai ajudar vocês a nortearem um pouco melhor o pensamento para que isso fique uma coisa um pouco mais organizada. Então, imaginem sempre que vocês estão trazendo o passado para o presente. Faz sentido eu trazer o passado para o presente, sendo que a realidade é que eu estou vivendo aquilo com aquela pessoa e a minha sabotagem, o meu medo, a minha relação com ela, eu estou perdendo o dia com ela porque eu estou trazendo um passado que é dessa pessoa para o presente. E isso vai fazer com que vocês consigam dividir categoricamente e os fatos muito claros sobre tudo aquilo que está ocorrendo. Ponto. Voltamos agora a entender os ciúmes mais categoricamente retroativo. O ciúmes retroativo ele tem algumas características que a gente pode fazer uma analogia com o TOC. Tá? O que é o TOC? O TOC é um transtorno obsessivo compulsivo. Então ele é dividido em duas grandes categorias, obsessões e compulsões. O que são obsessões? As obsessões são os processos cognitivos e de pensamentos que eles entram intrusivamente na nossa cabeça e eles ficam repetindo muitas vezes. Todo mundo que tem ciúmes retroativo
entende muito bem o que eu estou falando, porque o pensamento ele é muito intenso, ele é muito forte, ele é realmente uma obsessão. Só vou fazer aqui uma pausa e deixar muito claro, não estou falando que você tem toque, não estou falando isso, estou fazendo uma analogia de como funciona o pensamento do ciúmes retroativo, fazendo essa analogia entre obsessões e compulsões. Pelo amor de Deus, não vão falar que, não, porque o psicólogo falou que eu tenho toque. Não, 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 não. A ideia é só vocês entenderem um processo cognitivo de pensamentos e compulsões. Então, quando vem o pensamento, e ele é estimulado de alguma forma, ou até mesmo a gente vai caçar isso, né, de alguma maneira, ele fica repetidas vezes, tirando seu sono, fazendo com que você não se concentre no trabalho, fazendo com que você só pense nisso, que você crie milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de hipóteses sobre tudo o que aconteceu. E como são obsessões, a gente acaba trazendo muito mais detalhamento sobre as situações. A gente quer saber cada detalhe, a gente vai atrás, a gente vai tentando ao longo do tempo fazer todo o processo de, puxa, ela estava do lado esquerdo da rua e ela estava com um sapato rosa. E aí, daqui a um tempo, como a obsessão ela continua, a gente fica pensando sobre isso, a gente vai lá e faz o quê? Para abaixar a nossa obsessão, esse é o mais típico, a gente executa um comportamento. E geralmente o comportamento é qual? Perguntar. E aí fica massivamente perguntando sobre a situação. E aqui mora um grande problema, porque toda vez que a gente pergunta e a gente vê uma vírgula errada, essa vírgula alimenta tudo de novo. E aí a coisa explode de novo, porque aí a gente alimenta mais obsessões, mais medos, mais desconfianças, porque a gente vai pensar, ela falou pra mim que estava do lado esquerdo da rua, mas não é possível ela estar do lado esquerdo da rua, e outra hora ela falou que ela estava no lado direito da rua. Então, esta pessoa está mentindo pra mim, essa pessoa vai me enganar, essa pessoa está de alguma forma fazendo com que eu saia de bobo e eu vou me comparar, e aí começa todo esse processo cognitivo, essa obsessão, e aí eu vou lá perguntar para tentar fazer com que isso abaixe novamente. Só que toda vez que a gente pergunta, a gente alimenta a obsessão. Sei que parece contraintuitivo, mas a ideia é não perguntar, e mais para frente eu vou explicar o porquê que a ideia é não perguntar. Mas vamos lá. Quando a gente faz esse processo de obsessões e compulsões, as compulsões elas servem sempre, elas têm essa funcionalidade para abaixar as obsessões. Só que isso se retroalimenta eternamente. E é o que vocês já devem ter percebido ao longo do tempo para vocês. Toda vez que vocês vão lá e começam a pensar, elucubrar e perguntar para a pessoa, isso vai se alimentando e vai criando como se fosse uma teia de aranha gigantesca. Então, fica entrando em situações em específico e elas vão se interligando e criando uma teia enorme de pensamentos, aonde você quer saber cada detalhe e vai investigar cada detalhe para certificar-se de certas coisas. E quando essa certificação ela não ocorre da forma com que você gostaria, ou até mesmo quando ela ocorre da forma com que você gostaria, as obsessões continuam, porque você está certificando para baixar as suas obsessões sobre aquilo. Quando a gente vê situações muito clássicas dos filmes retroativos, são comparações. As comparações do que ela fez, do que ela deveria fazer, do que ela não deveria fazer, do que ele se relacionou, de como foi, qual era a roupa, como é que era o sexo, como é que era o sentimento e assim por diante. Quando você pega e começa a abrir esse leque, a fazer toda essa teia de aranha, você vai tentar constituir uma história, como se fosse um filme. Só que tem um detalhe, a gente não tem a memória perfeita, a gente não tem isso. Você que está ouvindo a história e que você está obsessivo sobre tudo aquilo, você vai detalhar cada ponto e até mesmo paralelos com, ela falou que era uma camiseta, depois ela falou que era uma blusa. Então a gente vai pegar um detalhe muito, 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 muito específico que na representação de um todo da história muitas vezes não faz a mínima diferença, mas naquele momento parece que faz uma grande diferença. Mas para a pessoa, você está esperando dela uma coisa muito maior que tudo isso. E esse ciúme retroativo, que vai crescendo, vai fazendo com que você perca a tua vida para ele. E é um sentimento horrível, e isso vai promover com que você tenha mais dificuldade para se relacionar com esta pessoa
e obviamente essa pessoa contigo, porque vira uma coisa cada vez mais agressiva muitas vezes e acaba atacando o parceiro de alguma forma. Ou você se atacando e implodindo internamente, não conseguindo se entregar para aquela relação. Ou seja, os ciúmes, tanto o ciúmes comum, cotidiano, do dia a dia, assim como o ciúmes retroativo, ele vai destruindo a tua relação, ele vai destruindo a si e vai destruindo a outra pessoa. Os ciúmes, como uma posse, como uma situação onde você deseja uh, controlar aquilo para que você se sinta bem, está totalmente enviesado por uma emoção de medo. E como se a gente poderia viver uma intensidade de um amor com tanto medo? Como que a gente poderia entregar-se a alguém e sentir o que é o amor se a gente não consegue fazer este processo? A gente vai ficar o tempo todo sabotando a relação de alguma maneira. Todo mundo tem uma história, inclusive você também tem uma história. Você também tem o seu passado, você também tem todo este processo. E este processo foi o que te fez ser essa pessoa maravilhosa, assim como aquela mulher, aquele homem, também foi esta pessoa durante um período de tempo. E a partir de todas as histórias, sofrimentos, experiências, ela se constituiu esta pessoa que você tanto ama. Mas eu sei que é difícil ouvir isso, mas sem todas as histórias, ela não seria a pessoa que você tanto gosta, ou que você tanto ama, ou aquela pessoa intrigante. Ela seria uma outra pessoa que talvez você nem tivesse interesse. E eu sei que é muito duro ouvir isso, mas é um ponto de vista que a gente tem que abrir para que você entenda que a história ela faz com que a gente evolua desde que a gente queira. Então a gente vai constituir uma evolução primordial para nós mesmos. Finalizando um pouco sobre o ciúmes retroativo, e aí depois a gente vai passar de como que a gente vai fazer todo o processo de mudar tudo isso. O ciúmes retroativo ele sempre será um processo do qual ele é obsessivo e a realização de compulsões. Ele ocorrerá dessa maneira, ele ocorrerá de uma forma bruta, você não irá parar para pensar que aquilo ali é irracional. Você vai acreditar que aquilo tudo é racional porque tem uma lógica muito boa. E eu tenho certeza que se você está ouvindo isso, você vai me entender que a lógica ela é impecável. E realmente ela é impecável para o ponto de vista que você está tendo. Porém, contudo, sobretudo, você está esquecendo da linha do tempo. Então, aquilo não está ocorrendo naquele momento. E quando você para pensar o quanto isso te afeta, a gente tem que modelar para que você realmente se relacione cada vez melhor com aquela pessoa. As tuas inseguranças, os teus sentimentos, os teus medos, as tuas maiores dores estão sendo representadas ali. Então a gente precisa corrigir tudo isso. Vem comigo para os próximos vídeos que você vai ver como que a gente pode modelar o seu pensamento, o seu comportamento para que você fique bem.